Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao canal Thaís Ateliê e Crochê. Eu sou a Thaís e vamos aqui para mais um vídeo. Bom, o vídeo de hoje vai ser bem curtinho, bem rapidinho. Eu sei que eu tô em falta, né? Que eu tô aí, acho que há 2 meses mais ou menos sumida do canal. Mas aconteceram algumas coisas, né? E depois eu faço um vídeo explicando mais o que aconteceu, o motivo do meu sumiço, né? E venho aí também trazendo aí um vídeo, os vídeos mostrando o que foram feitos nesses tempos que eu fiquei afastada aqui do canal. Bom, enfim, né? Esse vídeo de hoje vai ser bem rapidinho, que eu vou mostrar aqui essa produção, né? É uma peça única que foi aqui uma encomenda de última hora. Então aí eu dei uma pausa no que eu estava fazendo para produzir essa peça, né? Então vou passar o peso aqui e depois eu vou abrir ela aqui e mostrar ela abertinha. Olha, então aqui é 550 gramas, tá? Eu achei aí que tá bem razoável. Essa encomenda é um tapete, tá? Uma unidade. É para aquela minha cliente que gosta de tapetes maiores, né? Então, essa eu acho que já é a quarta ou quinta encomenda dela. E aí, dessa vez, ela optou por uma peça só, né? Por um tapete só. Só que ele para ela usar no lavabo. Então, ela não quer tampa do vaso nem nenhuma outra peça. E aí, ela me passou a medida lá que ela precisa, né? Do lavabo. E aí, eu resolvi fazer um pouquinho maior. E ele também ficou mais largo, né? Deixei ele também mais largo. O último que ela me encomendou, assim, todo no cru, foi já no final do ano. Se eu não estiver enganada, acho que em novembro ou no finalzinho de outubro. E aí foi na medida de 89 centímetros. Esse ele ficou já com 1 metro, né? Passou um pouquinho, mas como eu sempre digo, eu prefiro deixar minhas peças com a folga, né? Eu nunca mando a medida exata. Então, inicialmente, né, a medida que ela me passou seria 92 centímetros. Aí eu resolvi alterar para 1 metro e passou um pouco desse 1 metro, porque caso a peça encolha, eu vou ter aí bastante margem, né? Então, no caso, são mais de 8 centímetros de margem e não encolhe isso tudo. Eu já fiz alguns testes aqui e nunca cheguei a gravar e fazer um vídeo aqui pro canal, mas eu acho que eu pretendo fazer. E assim, todas as peças que eu fiz comparativa, até mesmo peças minhas, aqui minhas que eu digo assim, do meu uso, elas encolhem um pouco na primeira lavagem, mas depois, com o passar do tempo, com o passar das lavagens, elas voltam cedendo mais um pouco, mas às vezes acontece de ficar um pouco maior, né? Acontece de lacear a peça, e também acontece assim, dos pontos se ajustarem, né? Diminuir um pouquinho na primeira lavagem e depois ela volta aí mais ou menos para o tamanho normal ou fica aí um tamanho aproximado. Então, por esse motivo, eu resolvi fazer aqui um pouquinho maior, né? Como são 8 centímetros, um pouco mais de 8 centímetros de diferença, não creio que vai fazer assim, que vai ficar ruim para ela, tá? Pelo contrário, acho que vai ficar aí bom para ela, né? Então, assim, ele ficou com 1 metro, né? A medida que eu vou mandar para ela é 1 metro por 57 de largura. Ele ficou bem larguinho, tá? Eu gostei bastante. Ele eu iniciei com acho que 99 correntinhas e voltei na sétima correntinha fazendo ponto alto, se eu não estiver enganada, tá? Não, 99 não. Comecei com 109 correntinhas e aí voltei na sétima fazendo o ponto alto, né, para dar essa argolinha aqui. E aí, aqui, antes de começar o crescimento do tapete, eu fiz 3 voltas, né, iniciais. E aí, depois aqui, carreiras de repetição, foram 12 carreiras ao total, antes da carreira fechada e o bico, tá? Então, assim, desse jeito, ficou com um pouco mais de 1 metro e 57 de largura.
Já passei aí o peso, né? Então, assim, não vou enrolar muito aqui, tá? Deixa eu mostrar aqui. E aí, eu também apliquei aqui a minha etiqueta de couro sintético. Apliquei aqui bem no meio do tapete, tá? Medi aqui o meio e fiz a aplicação aqui da etiqueta bem no meio do tapete. E eu gostei bastante do resultado, né? Deu um destaquezinho e ficou bem charmosinho. As outras peças eu não coloquei a etiqueta. Essa eu optei por colocar, além assim de deixar, dar um toquezinho a mais, também dá aí uma diferença para as outras peças, né? Mas enfim, aí vamos lá agora aqui falar de valor, né? Normalmente, no kit de passadeira, a minha passadeira de 1,10 m até 1,20 m, ela por 45, 47 de largura, ela sai a R$ 80, tá? E fica aqui por volta desse peso, né, de 550 gramas, 580, vai depender da espessura do fio e tudo mais. Esse daqui, né, ele já, no caso, ele tem 1 m de comprimento e 57 de largura, né? Então, aí, o que faltou no crescimento foi agregado aí na largura, tá? Então, esse tapete eu vou estar vendendo ele por R$ 80. E aí, eu fiz aqui o meu cálculo, tá? E vou te passar aqui bem rapidinho de como eu chego ao preço das minhas peças. Então, assim, esse aqui eu utilizei aqui do Big Cone para fazer, tá? Mas eu vou te explicar no cone normal. Então, assim, o meu cone normal de 600 gramas, eu pago em média R$ 15,90, né? No caso, tem algumas marcas que eu pago R$ 14, como é o caso da Supremo. Eu pago R$ 14 no cone da Supremo, mas o Euro Roma e Apollo fica ali em torno de 15,30, 15,90. Então, eu vou deixar 15,90, né, que fica melhor aqui para mim fazer o cálculo. Então, assim, eu pego esses 15,90 e divido por 6, né, vem 600 gramas, então eu divido por 6. E aí eu encontro o valor de 2,66, que equivale a cada 100 gramas de barbante, né? Então, como esse aqui pesou 550 gramas, eu pego esses 2,66, divido por 2, que vai dar aí 1,33, tá? E pego e multiplico os 2,66, multiplico por 5 e adiciono os 1,33. Fazendo isso, me deu aqui o valor de R$ 14,63, tá? Então, esse tapete aqui me custou R$ 14,63, tá? Então, nesse caso, aí me sobraria aqui ainda por volta de entre 50 a 100 gramas, vai depender da quantidade que veio no fio, tá? Então, assim, normalmente passa um pouquinho de 600 gramas. Então, aqui, se eu tivesse utilizado um cone normal de 600 gramas, eu ainda teria aqui uma pequena sobra. Essa sobra, para mim, teria serventia, tá? Eu poderia estar agregando em outra coisa, ou tá fazendo um porta-pano de prato, tá fazendo um peso de porta, qualquer uma outra coisa. Como eu já mostrei aqui, algumas outras vezes, tá? Mas, enfim, vamos focar aqui. Então, esse tapete ele me custou R$ 14,63. Depois que eu acho o valor que a peça me custa, eu multiplico por 5. Então, aí esse tapete sai, né? O preço de venda dele fica R$ 73,15. Aí agora eu adiciono, né, assim, o valor da embalagem, que normalmente, sinceramente, normalmente eu não coloco, tá? Então, assim, para não passar R$ 73,15, uma opção de venda é R$ 75, tá? Aí agora fica, assim, a critério. Como é tapete, sinceramente, eu não acho tapete uma peça muito que dê assim para você agregar bastante valor, né? Diferente assim de um trilho, até pela questão do desgaste que o tapete tem. Então eu não gosto muito de colocar o valor muito elevado, tá? Então, em comparação aqui aos outros tapetes que eu já vendi a ela, que foram um pouco menores do que ele, e comparação ao
valor da minha passadeira normal, né, de 1,10 m a 1,20 m ser na base de R$ 80 no modelinho simples, então eu vou estar vendendo aqui esse tapete para ela a R$ 75, tá? Foi o valor aproximado, que ficou R$ 73,15, então aí eu arredondo para 75. Então aqui desse valor, né, eu achei o valor, né, que foi 14,63, multiplico por 15, ou multiplico por 5, deu 73,15. Nesse valor de 73, muitas das vezes eu já incluo embalagem, porque assim, a minha embalagem, no final das contas, ela não custa nenhum real, tá? Porque a sacola, acho que é 38 centavos, o saquinho plástico que eu embalo a peça antes de colocar na sacola é menos do que 30 centavos, então já vai 68 centavos. E a etiqueta que eu uso para fechar o saco, ela, se não estiver enganada, acho que é 3 centavos, alguma coisa assim. Que quando eu comprei foram, acho que 1.000 etiquetas por R$ 29,90, né? Então sai aí a 3 centavos. Então, assim, é menos de R$ 1 de embalagem, tá? E a etiqueta ali também, se eu não estiver enganada, ela fica aproximada a R$ 1. Então, arredondando para 75, eu consigo cobrir todos os custos, né, da minha peça aqui, da minha produção, tá? Enfim. E aí, às vezes também, a outra maneira, em vez de multiplicar somente aqui, de calcular somente o peso gasto, muitas das vezes eu calculo o valor total do barbante, né? Então, assim, se eu colocasse aqui os 15,90, né, multiplicado por 5, daria 79,50. Então, esse tapete aqui seria vendido, né, por R$ 80. Então, aí, ficaria aí essa diferença, né, que é uma diferença pouca, mas no final das contas dá uma diferença. E aí, quando eu cobro o preço cheio do cone de barbante, normalmente eu não acrescento a embalagem, né? Porque aí fica um pelo outro. E muitas das vezes, no quesito da embalagem, eu vou fazer um vídeo específico só sobre essa parte depois. Que assim, a minha embalagem, eu tiro ela do valor do ateliê, tá? Então, assim, como é pouca coisa, tá? Normalmente eu tiro ela do valor do ateliê, né? Então, assim, quando eu compro sacos, eu compro um centro, e aí as sacolas, né, no caso, eu compro o centro, então sai a R$ 38. E aí a unidade fica 30, se não estiver enganado, acho que 38 centavos. Então, assim, para mim, não vale muito a pena você ter todo o trabalho de fazer aquele cálculo e tudo mais, né? Sendo que muitas das vezes eu arredondo já algum valor e aí fica o suficiente para suprir essa questão da embalagem, tá? Bom, mas enfim, é isso, para não ficar confuso. Então, vou recapitular aqui a maneira que eu acho o preço da minha peça aqui bem rapidinho, tá? Eu pego o meu cone de barbante e multiplico, né? Multiplico não, divido o valor dele pela quantidade do fio, né? Um exemplo aqui no caso de um Big Cone, tá? Vamos dizer que esse Big Cone foi R$ 60, tá? Então, aqui eu vou pegar e dividir ele por 18. Como eu não vou fazer essa conta agora de cabeça, eu vou pegar aqui e dividir ele por 3, tá? Se foi R$ 60, a cada 600 gramas dele eu tenho um custo de R$ 20, tá? Então, suponhamos aqui que eu utilizei, né, 600 gramas e foi aqui um custo de R$ 20. Eu vou pegar esses R$ 20 que foi do barbante e vou multiplicar por 5. Vai ficar aqui o valor de R$ 100. Então, esse tapete seria vendido por R$ 100. Então, assim, essa é a maneira que para mim foi a melhor, que mais deu certo, tá? De calcular, de chegar ao preço de tudo. E assim eu acho todos os valores de qualquer coisa que eu faça ou compre aqui no meu ateliê, tá? Então eu sei quanto me custa cada item assim desse jeito, né? Eu calculo o valor pago na quantidade que eu tenho ali, tá? Então
Assim, foi a melhor maneira que eu achei aqui. Olha, então, ele é abertinho, né? Ficou assim, desse jeito. Eu gostei bastante e dessa vez eu resolvi fazer aqui um detalhe nele diferente para ver se me agradava mais o resultado final, né? Que é aqui nessa parte da hélice, em vez de fazer o ponto alto aqui em cima das correntinhas, eu fiz por dentro da correntinha, né? Então aí o ponto ele ficou bem certinho, ele ficou bem alinhado, não ficou passando aqui, que às vezes isso me incomoda um pouquinho. Deixa eu ver se eu tenho algum outro tapete aqui para me conseguir mostrar a diferença. Ó, achei esse daqui. Ó, então no caso, em vez dele ficar assim, abraçando as correntinhas, né, e fica às vezes um pouco folgado, tá vendo aqui a diferença? E aí, em vez de fazer assim, eu optei por pegar em cima da correntinha, tá? Mais ou menos assim, desse jeito aqui, ó. Resolvi pegar assim, e aí o ponto ele ficou bem alinhadinho, tá? Eu gostei bastante desse resultado. E eu acho que daqui pra frente eu vou estar fazendo assim, desse jeito, né? E aqui de pertinho o resultado da etiqueta. E é isso, tá? Bom, o vídeo de hoje foi esse. Se você gostou, deixe seu like, seu comentário se não é inscrito. Se inscreva para estar ajudando no crescimento do canal. Beijo, beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!